Então vamos ao último tipo penal dessa parte, desse capítulo, né? Que é o artigo 266, que vai tratar da interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. E aí já vou compartilhar aqui de uma vez o artigo 266 e já perceber que ele traz aqui uma especialidade quanto aos serviços de utilidade pública, né? Se no artigo 265 a gente tinha ali uma cláusula que era genérica, mais aberta, aqui já traz uma especificidade que, no caso, nós estaremos diante de uma interrupção ou perturbação destes serviços especificamente. O título foi alterado pela Lei 12.737 de 2012 e algumas modificações também foram feitas, né, a fim de incluir, para além dos materiais, dos objetos materiais que já existiam, que era telegráfico, telefônico, mas também colocar serviços telemáticos. O informático a gente vai ver uma questão curiosa. O artigo 266, portanto, tem a seguinte redação: interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, já destacando aqui os verbos nucleares, que é de interromper ou perturbar estes serviços, ou então dificultar o restabelecimento destes serviços, né? Uma vez que esses serviços não estejam em funcionamento, trazer dificuldades para que eles sejam restabelecidos. Parágrafo 1º vai trazer aqui uma hipótese que vai ser uma figura assemelhada à do 266, que foi incluída em 2012, que diz: incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Então, também trazendo essa hipótese. Veja que não fala de informático aqui, isso que é o curioso, né? Não que não esteja abarcado ali na hipótese de serviços telemáticos ou de informação. Isso traz uma cláusula bem aberta, mas já que o título alterou colocando a palavra informático, não sei por que o parágrafo 1º não trouxe essa expressão, essa palavra aqui. Parágrafo 2º traz aqui uma causa de aumento da pena quando este crime é cometido por ocasião de uma calamidade pública, e vamos, então, estudar o tipo penal mais detalhadamente. Começando por sua adequação típica, como nós vimos, né? Trata-se dos verbos nucleares de interromper ou de impedir, nesse caso, né? A ideia de perturbar, a ideia, portanto, de desorganizar, de atrapalhar, ou tornar difícil um restabelecimento, custoso um restabelecimento, e aqui, quanto ao objeto material especificamente, serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico. Estão tratando especificamente dessas questões. A doutrina vai trazer a definição de cada um deles, vai dizer telegráfico. Telégrafo é a instalação que permite transmissão de mensagens à distância por meio de um código de sinais através de fios. A radiotelegrafia, as mensagens são emitidas através de ondas eletromagnéticas, e o telefone é um aparelho capaz de reproduzir à distância a palavra falada, bem como os sons. Enfim, apesar da doutrina, evidentemente, reproduzir isso de uma maneira ainda não seria tão popular, mas ainda que popular, porque tecnicamente a ciência da comunicação talvez tenha outro vocabulário e outra definição mais apropriada, mas esta é, pelo menos, uma classificação que consegue dar uma noção de quais objetos materiais nós estamos trabalhando. Ainda é importante destacar essa análise que o Nelson Hungria fez à época, nos comentários ao seu Código Penal, que ele dizia que praticaria esse delito não somente contra quem atentasse contra as instalações ou aparelhos, mas também quem atenta contra o pessoal dos serviços mencionados, que é uma das formas, evidentemente, de interromper ou então de impedir a prática desses serviços públicos. Há uma figura equiparada prevista no parágrafo 1º. O que trata essa figura equiparada? Como eu disse já anteriormente, o parágrafo 1º ele acabou sendo incluído em 2012, e aí ele fala sobre a ideia de interromper serviços telemáticos ou de informação ou de utilidade pública. Serviço telemático se entende como a transmissão de informes por meio de computadores combinados com outros meios de telecomunicação, como modem, banda larga, cabo, e aqui eu já estou trazendo a própria definição da doutrina.
É importante destacar que, no caso, quando a gente fala dos serviços telemáticos, essa hipótese não se restringe aos serviços de utilidade pública. É uma hipótese que pode ser aplicada, inclusive, para empresas privadas. Então, por exemplo, se tira do ar uma rede de computador de uma determinada empresa privada, há a possibilidade de aplicação do parágrafo 1º do artigo 266. Cabe destacar que aqui neste artigo, distintamente do anterior, que trazia, portanto, aquela cláusula aberta de interpretação analógica, nós estamos diante de um artigo que tem uma enumeração taxativa de objetos materiais, não permitindo, portanto, esta técnica de interpretação. Algumas distinções também devem ser feitas. Quando falamos do artigo 266, não estamos falando do artigo 15 da Lei de Segurança Nacional. Quando falamos da hipótese do artigo 266, é preciso que haja um perigo à incolumidade pública, que é a distinção 2 de atrás. Né? Então, não estamos falando daquela hipótese de quem dificulta, impede, perturba o funcionamento de um aparelho telegráfico ou telefônico de uma pessoa especificamente. Aqui é preciso que ocasione uma perturbação de um funcionamento de um sistema. Né? Estamos trabalhando aqui com uma vítima, né, um sujeito passivo, que é a sociedade. Então, portanto, a gente está diante daqueles crimes que são multivitimários. Então, não há essa especificidade. Se houver essa especificidade, aplica-se o artigo 151, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal. Cabe ainda mais duas distinções. A distinção número 3, que traz a hipótese de quem instala ou utiliza aparelhos clandestinos de telecomunicação, responde pela previsão trazida na Lei 4.117/62, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, e uma distinção trazida pelo Nelson Hungria, que é quando o agente ele embaraça serviço telegráfico, telefônico ou de radiotelegráfico e acaba provocando, por exemplo, um desastre ferroviário, responde pelo desastre ferroviário do artigo 260, e o 266 acaba sendo absorvido pelo artigo 260. Tem a figura qualificada, né? Está prevista no parágrafo 2º, antes era o parágrafo único, antes de 2012, a partir de 2012 a gente tem um parágrafo 2º, que vai aplicar uma causa de aumento do dobro da pena quando este crime é praticado em ocasiões de calamidade pública. Então, exemplo, né? Se esse delito é praticado em uma situação de epidemia, de guerra, de catástrofes naturais, nessas circunstâncias, há a possibilidade, portanto, desse aumento de pena, que é o dobro. Um julgado e depois alguma análise que a gente pode fazer. Um julgado primeiro, né? Estamos diante aqui de uma pessoa que foi denunciada porque ela acabou subtraindo 70 quilos de cabos telefônicos. E aí houve a discussão nesse processo, aqui a gente já está diante de uma segunda instância, o TJ do Rio de Janeiro, houve uma discussão nesse processo se de fato gerou prejuízo à coletividade a prática deste furto, né, de ter furtado este cabeamento. Então, nesse caso, o entendimento que se estabeleceu em segunda instância é que, de fato, houve prejuízo à coletividade quanto à interrupção de um serviço. Portanto, isso era prova suficiente para que uma pessoa ela respondesse, né? Causou prejuízos à empresa Telemar Norte e Leste, sociedade anônima, e aí gerando, portanto, uma perturbação, uma interrupção dos seus serviços. Então, aplicou-se o artigo 266. Vejam, aqui uma divergência, eu vou trazer dois julgados distintos. Primeiro, esse do TJ do Rio Grande do Sul, 2004, a qual entendeu que aquela pessoa que liga para o artigo 190, passando trote, ofendendo policiais militares, não comete o artigo 266, porque não tem um dolo específico de perturbar o serviço telefônico deste serviço público. Então, como não há intenção de perturbação desse serviço telefônico, não tem este dolo específico, então não se aplica o artigo 266. Entretanto, existem julgados em outros tribunais, como no TJ de Santa Catarina, a qual se entende que há responsabilidade pelo artigo 266 quando o agente ele acaba atingindo esses meios de comunicação, dos crimes contra a segurança, dos meios de comunicação, transporte e outros serviços,
Mas vejam, né? E aqui, primeiro havia sido feita uma capitulação pelo Ministério Público pelo artigo 265. O juiz, o tribunal, ele reforma essa decisão aplicando a capitulação 266. Essa é uma questão que ocorre. Muitas vezes você vai encontrar julgados onde não sabe se aplica o 265 ou o 266, se está se perturbando um serviço público de segurança pública ou então está se perturbando o serviço de comunicação telefônico, enfim, da polícia, né, por exemplo. E aí vejam que houve a alteração e corrigiu-se nessa decisão a capitulação para o artigo 266, né, fez uma emendatio libelli nesse caso. E aí vejam, dos crimes contra a segurança, está o agente que efetua trotes telefônicos impedindo o funcionamento do serviço de emergência da Polícia Militar 190. E aí percebam que estamos diante de um resultado diferente daquele julgado que a gente viu anteriormente, do TJ do Rio Grande do Sul, e trazendo ainda essa questão sobre a dificuldade, muitas vezes, de saber qual que é a perfeita adequação típica diante do fato de quem pratica trotes. Cabe vocês a refletirem se é possível ou não responder pelo artigo 266 do Código Penal, se efetivamente gera este risco, este perigo à incolumidade pública, especificamente quanto à interrupção ou perturbação do serviço telefônico da Polícia Militar. Nesse momento eu encerro aqui os meus tipos penais, que eu fiquei com o compromisso de fazer essa análise até o artigo 266. Eu retomo na próxima semana com o estudo das legislações especiais. Então, até lá. Abraço a todos.